O trabalho da Prefeitura no enfrentamento ao novo coronavírus segue firme em Cuiabá. Além dos novos leitos de UTI e enfermaria, a vacinação avança com a descentralização no Centro de Eventos do Pantanal, na Assembleia Legislativa, na UFMT, no SESI Papa e no Sesc Balneário na região sul. E em breve, novos polos serão abertos na cidade. A esperança está chegando para os idosos em situação de vulnerabilidade com a ação Consultório na Rua e também nas comunidades rurais por meio do programa Amor. Mas ainda temos um grande desafio pela frente e a gente sabe o que fazer para vencer. Respeite as regras de prevenção. Se precisar sair de casa, use a máscara. E quando chegar a sua vez, vacine-se. Eu já me vacinei, mas continuo usando a máscara. Vacina Cuiabá. Sua vida em primeiro lugar. Olá, tudo bem? Como vai? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao RDTV. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o Dr. Irã Cunha, secretário da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Secretário, a gente já começa com uma pergunta. A OAB lançou a campanha Acesso Pleno à Justiça, OAB em defesa da liberdade do consumidor. Do que se trata essa campanha e qual o seu objetivo? Bom, primeiramente, eu quero agradecer a presença, dessa oportunidade que a Deus está nos dando de explicar melhor essa campanha para quem não conseguiu acompanhar no começo do mês, Essa é uma campanha que ela tem como objetivo não limitar o acesso ao consumidor à justiça. Porque o que acontece? Na maioria dos casos, quando a gente entra com a ação, o juiz, às vezes, ele condiciona que a gente entre em contato com a empresa via administrativa para tentar solucionar o problema. Mas o que ocorre é que alguns problemas não se solucionam na via administrativa. Tem que ser direto pela justiça, como acontece nas negativações devidas, os nomes, nos órgãos de proteção e também nos valores indevidos que são cobrados. Muitas vezes, quando ele não consegue solucionar diretamente com a empresa esse tipo de problema. Então, ele tem que acessar direto a justiça para reaver esse valor, e reparar o dano causado. Doutor, quando que o consumidor deve procurar a justiça? Ele deve procurar a justiça quando ele já se sentir lesionado, não só moralmente, mas como materialmente, Como ele sentir que gastou aquilo que ele não, do seu patrimônio, se dispunha e não pode recuperá-lo. Então, a justiça está aí para reaver esse direito com juros e moras e mais o dano moral. Quais são as barreiras que os cidadãos e as cidadãs hoje enfrentam para acessar a justiça e buscar os seus direitos? Então, muito comum, a informação, que a justiça tenta passar para o cidadão, que é o acesso. Hoje, estamos em tempos de pandemia, o acesso está muito limitado via internet, a web. Então, o que acontece? Ele tem que ter uma informação para poder ingressar com a justiça, que não é fácil, que é juntar a documentação, que hoje é de forma tudo digital. Então, ele tem que ter, além de um conhecimento digital, ele também tem que ter um pouco de conhecimento jurídico para poder manusear o processo. E é aí que entra o advogado para poder fazer isso. E o acesso hoje, devido à pandemia, não está mais físico, está mais um pouco burocrático devido à internet. O ideal é que o consumidor tenha esse acesso intermediado sempre pelo advogado ou o ideal é que ele consiga esse acesso livre à justiça mesmo, que ele consiga ter autonomia para procurar a justiça? Olha, nós aconselhamos sempre a procurar o advogado. Se é um advogado ou um órgão de proteção ao consumidor, que é o PROCON também, para que ele possa orientar dos seus direitos e ver o que está ocasionando o problema dele, para que ele possa ser direcionado a qual tipo de problema ele vai poder ingressar na justiça. Porque, às vezes, se ele ingressar por conta própria, sem o auxílio de advogado, ele não consegue reparar, às vezes, aquilo que ele pleiteia na justiça, o dano dele, para recuperar. O senhor tem informações aí de como diretamente a pandemia atrapalhou aí, se impôs como mais uma barreira entre a justiça e o consumidor? O acesso, à informação de forma assim presencial. As informações assim de ir lá na estrutura do judiciário, pedir informação, pedir um atendimento, sendo que hoje não está tendo atendimento ao público, e sim mais para o advogado. Então, aí já tem uma barreira, aí, devido aos momentos dos casos da pandemia, o acesso, então eles têm que limitar tudo isso aí.
Então, isso já é uma barreira. Fora isso, ele tem que buscar, além disso, a informação que o tribunal disponha para ele poder, né, ingressar na justiça. Sendo que a maioria, sim, é mais leiga, né, no assunto. Então, mais uma vez eu reforço, procure ou os órgãos de proteção, de defesa do consumidor, ou um advogado de sua confiança. Doutor, o senhor pode falar sobre a importância do consumidor.gov.br? Já que a gente está falando aí dessa interface digital, né? Boa pergunta, né? Está muito relacionado hoje, ele está sendo muito acessado. Por quê? O consumidor.gov, ele é uma plataforma criada, né, pelo governo, via PROCON também, para que o cidadão ele não precisa ir diretamente lá no órgão fisicamente fazer reclamação. Através do site, ele pode se cadastrar, né, fazer a reclamação e anexar os documentos necessários para que possa tentar resolver administrativamente o problema dele. Então, é uma plataforma, sim, viável para poder resolver administrativamente. Sendo que eu falo mais uma vez, não é assim tão necessário para poder entrar na justiça, porque se entrar na justiça é um pleito de direito fundamental do cidadão de escolher se ele quer usar a plataforma consumidor.gov ou entrar diretamente para a justiça. É isso que a campanha visa no começo do mês, para que ele possa ter essa escolha, e não depender só da plataforma consumidor.gov. E nessa plataforma, ele aciona diretamente a empresa, é isso? O consumidor entra em contato diretamente com a empresa? Diretamente, exatamente. A empresa, assim que o consumidor ele faz a reclamação, gera uma ordem lá para que a empresa possa responder. Ela tem um prazo de 15 dias. Se ela não responder esse prazo, ela toma uma multa. E a multa ela não é barata. Então, ela responde direitinho para que o consumidor, né, seja orientado. Qual que é o perfil aí do consumidor mato-grossense que procura a justiça, doutor? Assim, existe um setor que mais tem reclamações? Qual é o perfil desse cidadão, dessa cidadã? De acordo com as reclamações, via PROCON, que eu também tenho acompanhado, a maioria pede a cobrança indevida, né, na telefonia. Às vezes você contrata um serviço, a telefonia não entrega aquilo que você pediu. Eu contratei isso de dados, ela entrega isso. Eu paguei isso, não tem mais isso. Eu recarreguei meu celular com 20 e não tem mais. Às vezes ele cobra a tarifa em dobro, entendeu? Então a maioria, a cobrança indevida e a falta de internet das operadoras são um dos maiores problemas no estado. Existe algum respaldo aí para as empresas também? Porque parece que, pelo que eu também saiba, existe um limite, né, que a empresa pode ofertar de telefonia, né? Não é o plano total contratado pelo cidadão, né? O senhor sabe, tem alguma informação sobre isso? Na verdade, a telefonia ela tem que fornecer aquilo que está no contrato. Integralmente? Integralmente. Para a justiça, vale o que está no contrato. Agora, se ele quiser pleitear o que não estiver alcançando aquele que foi contratado, a justiça consegue reaver isso também, com as ações. Mas, assim, é muito difícil porque demora um tempo, porque como esse é um tipo de demanda que gera uma análise maior de tempo, para você reaver se for contratado aquele serviço ou não. Doutor Irã, como um advogado pode ajudar os consumidores a cobrarem os seus direitos? Então, muito boa pergunta também. Nessa fase de pandemia, nós advogados podemos fazer a orientação, né, de o consumidor possa, né, buscar os seus direitos na justiça, tendo tanto a informação da empresa, tanto o que ele tem na sua residência, né, como comprovantes para que possa pleitear a ação indenizatória, indenização pleitórgia ou uma indenização restituitória de valor que ele perdeu. Como a OAB Mato Grosso tem atuado também nesse intercâmbio aí entre cidadão e a justiça? Justamente, nós, né, advogados, juntamente com a OAB, a gente faz as campanhas, né, como apareceu agora, e a gente publica, né, orientações no nosso site e artigos para que quem quiser pode entrar no site da OAB e ter a informação necessária para aquele tipo de problema. Tanto é que eu vou colocar como exemplo, nós também temos as comissões lá, né, Comissão do Consumidor, Consumidor da Cidadão, que eles também fazem esse tipo de campanha, esse de publicidade, né, esses artigos que jogam no site da OAB para que o cidadão possa orientar. A informação ainda é muito necessária para que o cidadão, de fato, vá procurar seus direitos, né, doutor? Exatamente. O cidadão, hoje, ele é muito leigo, né? Hoje tem uma população, digamos assim, não pobre, mas carente de informação.
Então, o que acontece? A gente supre o advogado essa necessidade deles, essa carência, né, de informação, a gente tenta suprir, né, dando a melhor transparência possível para que ele possa ser orientado e ter os seus direitos de volta. Com relação às empresas e prestadores de serviço, né, como que elas podem melhorar, doutor? Então, as empresas, elas devem melhorar não só no seu call center, que hoje é a maneira mais, né, rápida e direta de se dirigir ao cidadão. É o call center. Eles têm que limitar a informação lá e sendo direta e tentar resolver o problema do consumidor, não tanto a burocracia que eles põem. É isso que a campanha também visa. Por quê? Vamos resolver um problema de telefonia. Você liga lá e fala, eu quero, ó, essa conta está errada no celular. Aí o que o call center faz lá? Passa por um, passa por outro, digita 9, você gasta entre 20 e 30 minutos para poder resolver o problema. E às vezes não é resolvido. Às vezes o consumidor passa até um pouco de, né, raiva com isso. Doutor Irã, tem algo que eu não tenha perguntado que o senhor queira falar? Olha, se quiser falar sobre alguma teoria que possa auxiliar eles, que eu possa orientar. Por favor, à vontade, pode ir. Então, eu vou deixar aqui que a gente está utilizando muito, que é a teoria do desvio produtivo. Essa teoria do desvio produtivo, apesar de ser um nome assim complexo, é uma teoria que defende o tempo gasto do consumidor em tentar resolver o problema de forma distrativa. Ou seja, aquele tempo que você foi lá no PROCON tentar resolver e não conseguiu. Aquele tempo que você gastou ligando para a empresa para tentar resolver, pegando protocolos. Isso aí já é um entendimento do STJ. Ou seja, é um valor de restituição, não sendo dano moral, mas uma restituição a mais que você ainda perda do seu desvio, ou seja, a perda da sua produção, o tempo que você perdeu para tentar resolver aquele problema. O que eu acho mais justo. Então, já está um entendimento pacífico no STJ para que se aplique essa teoria e os tribunais tenham que aplicá-la. Doutor Irã, então só para a gente fazer assim, um encaminhamento, né, um resumo. Hoje um cidadão que foi lesionado, o que ele deve fazer? Fui lesionado aqui agora por uma empresa, me senti, né, lesionado, como eu devo proceder? Procurar o PROCON ou um advogado da minha confiança, é isso? Exatamente. Essas duas opções são necessárias para que ele possa tentar resolver pela empresa. Porque se for direto pela empresa, é muito difícil a empresa tentar resolver o problema dele. Então, assim, eu aconselho antes um advogado de confiança. Às vezes, dependendo do problema, ele pode orientar para o PROCON para antes da via jurídica. Ou então ele já entra juridicamente sem necessidade do PROCON. Então, assim, eu aconselho um advogado de confiança. Tá certo, doutor Irã Cunha, secretário da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Nós ficamos por aqui com essa informação para você. Convidamos que você acesse rdnews.com.br e acompanhe nosso trabalho lá no YouTube. Um abraço. Um abraço, agradeço.